Imagine um Brasil onde cada cidadão tem voz ativa nas decisões políticas, não apenas escolhendo representantes, mas participando diretamente das escolhas que moldam o país. Parece utopia? Não é. Mas para chegar lá, precisamos entender que a transição da democracia representativa para a participativa exige muito mais do que boa vontade. É um processo complexo que demanda preparação e investimentos estratégicos em áreas fundamentais. Antes de pensar em mudar o sistema político, precisamos garantir que todos tenham acesso a direitos básicos. Saúde, educação, moradia e transporte são pilares essenciais para que qualquer cidadão possa participar de forma efetiva. Sem esses direitos assegurados, a participação política se torna privilégio de poucos e não um direito de todos. A base da democracia participativa é a inclusão, e ela começa pelo acesso universal a esses serviços. A educação é o motor de qualquer transformação social, mas não basta ensinar matemática ou português. É preciso investir em educação política desde cedo. Só assim formaremos cidadãos críticos, capazes de entender o funcionamento do Estado, questionar decisões e propor soluções. Sem esse preparo, a participação direta pode ser manipulada ou ineficaz. Educação política é o alicerce de uma democracia participativa saudável e sustentável. Transitar para uma democracia participativa não é apertar um botão, é um processo gradual que precisa ser planejado e executado com cuidado. Mudanças abruptas podem gerar instabilidade, desinformação e até retrocessos. O segredo está em preparar o terreno, fortalecer instituições, garantir transparência e criar mecanismos de participação que realmente funcionem. Só assim a transição será saudável e benéfica para todos. A saúde pública é um dos pilares para a participação cidadã. Sem acesso a atendimento médico de qualidade, muitos brasileiros ficam à margem do debate político, preocupados apenas com a sobrevivência. Investir em saúde é garantir que todos tenham condições físicas e mentais de participar das decisões do país. Uma população saudável é mais ativa, engajada e capaz de contribuir para a construção de uma democracia mais participativa. Moradia digna é mais do que um teto, é o ponto de partida para a cidadania. Quem vive em situação precária dificilmente consegue se engajar em debates políticos ou participar de decisões coletivas. Investir em habitação é investir em democracia. Quando todos têm um lar seguro, podem se preocupar com questões além da sobrevivência imediata, como o futuro do país e a qualidade das políticas públicas. O transporte público eficiente conecta pessoas e ideias. Sem ele, muitos ficam isolados, sem acesso a fóruns, assembleias ou espaços de participação. Investir em mobilidade urbana é garantir que todos possam se deslocar para exercer seus direitos políticos. Uma cidade bem conectada facilita o encontro de diferentes vozes e a construção de consensos, tornando a democracia participativa mais inclusiva e representativa. Educação política não é só para quem quer ser político, é para todos. Entender como funcionam as instituições, quais são os direitos e deveres e como participar das decisões coletivas é fundamental para evitar manipulações e fortalecer a democracia. Investir em formação política é criar uma sociedade mais consciente, capaz de cobrar, propor e transformar. Sem isso, a participação direta pode ser apenas simbólica, sem impacto real. A transição para a democracia participativa precisa ser construída coletivamente. Não basta vontade política de cima para baixo. É preciso ouvir a sociedade, criar espaços de diálogo e garantir que todas as vozes sejam consideradas. Processos participativos, como conselhos, audiências públicas e orçamentos participativos, são ferramentas poderosas para envolver a população e legitimar as decisões. A democracia se fortalece quando todos têm vez e voz. A tecnologia pode ser uma grande aliada na construção da democracia participativa. Plataformas digitais permitem consultas públicas, votações online e debates abertos, ampliando o alcance da participação. Mas é preciso garantir acesso à internet e à alfabetização digital para todos, evitando que a exclusão digital crie novas desigualdades. A inclusão tecnológica é fundamental para que a participação seja realmente democrática e não restrita a poucos. A transparência é o antídoto contra a desconfiança.
Para que a democracia participativa funcione, é essencial que as informações sobre decisões, gastos e projetos estejam acessíveis a todos. Portais de transparência, dados abertos e prestação de contas são ferramentas que aproximam o cidadão do poder público. Quando todos sabem o que está acontecendo, fica mais fácil participar, fiscalizar e propor melhorias de forma consciente. A participação política não pode ser um fardo. Ela precisa ser estimulante, acessível e recompensadora. Para isso é importante criar mecanismos que facilitem o engajamento, como horários flexíveis para reuniões, incentivos à participação e reconhecimento público das contribuições. Quando as pessoas percebem que sua voz faz diferença, o interesse cresce e a democracia se fortalece. Participar deve ser um direito, mas também um prazer. A diversidade é a alma da democracia participativa. Para que ela seja real, é preciso garantir a presença de mulheres, negros, indígenas, pessoas com deficiência e outros grupos historicamente excluídos. A pluralidade de experiências enriquece o debate e gera soluções mais justas. Investir em políticas de inclusão é garantir que a democracia seja, de fato, para todos e não apenas para uma minoria privilegiada. A cultura política brasileira precisa evoluir para valorizar o diálogo e o respeito às diferenças. Em uma democracia participativa, o confronto de ideias é saudável, desde que feito com civilidade. Investir em educação para o respeito, escuta ativa e construção de consensos é fundamental para evitar polarizações destrutivas. O futuro da democracia depende da nossa capacidade de debater sem agredir e de construir juntos, mesmo com opiniões divergentes. A longo prazo, a educação política transforma a sociedade. Cidadãos bem informados são menos suscetíveis a fake news, discursos de ódio e manipulações. Eles sabem cobrar, fiscalizar e propor soluções. Por isso, investir em formação política desde a infância é garantir um futuro mais democrático, justo e participativo. A mudança começa na sala de aula, mas se espalha por toda a sociedade, criando uma cultura de participação ativa. A democracia participativa não é um destino, mas um caminho. Ela se constrói todos os dias com pequenas e grandes ações. Cada conquista, cada espaço de diálogo, cada cidadão engajado faz diferença. O importante é não desistir diante dos desafios e entender que a mudança é possível, desde que seja coletiva, planejada e baseada em direitos. O futuro do Brasil depende da nossa capacidade de construir juntos. O Brasil tem potencial para ser referência em democracia participativa, mas isso exige coragem para investir no que realmente importa: saúde, educação, moradia, transporte e, principalmente, educação política de longo prazo. Não existe atalho. A transição precisa ser feita com responsabilidade, ouvindo a sociedade e garantindo que ninguém fique para trás. Só assim construiremos um país mais justo, democrático e participativo para todos.